António Ramalhianes, primeiro Presidente da República eleito depois de 25 de Abril. E todos sabemos, uma das maiores figuras da democracia portuguesa. Muito boa noite. Muito obrigada por ter vindo esta noite à RTP. Vivemos um tempo suspensos por um vírus. Estamos a travar uma batalha pela sobrevivência, pela economia e até pelos valores humanos. Como é que podemos fazer para segurar o medo, Sr. General? Esta batalha, como disse muito bem, é uma batalha de todos. E só a podemos vencer se todos nos empenharmos, se todos a conhecermos, se todos fizermos aquilo que se impõe fazer. E a primeira coisa que esta batalha nos exige é que sejamos virtuosos. Quer dizer que sejamos humildes. Que percebamos de uma vez por todas que somos falíveis e não só falíveis, como muito frágeis, e uma fragilidade que, em boa verdade, só se compensa através de uma intercomunicação autêntica com os outros. Se pensarmos em tudo isto e sentirmos que, portanto, esta batalha é uma batalha de todos, de corresponsabilidade, de solidariedade, nós poderemos vencê-la. E eu estou convencido que a vamos vencer. Estamos fechados em casa, as famílias com filhos pequenos, pessoas, muitas delas também até com problemas de saúde, alguns até com doenças de foro psiquiátrico. Estamos num tempo em que a economia se esvai pelos nossos dedos, pelas nossas mãos. O que é que podemos dizer às pessoas, ao povo português, às nações? Acho que lhe devemos dizer que o medo é razoável, mas que é de nossa obrigação ultrapassá-lo. Dizer aos portugueses que, nesta altura, nós temos que pensar que estamos com os outros. Temos que pensar menos no eu e mais no nós. De tal maneira que todos aqueles que carecem de apoio tenham o nosso apoio, tenham a nossa solidariedade, tenham a nossa corresponsabilidade. Mas o homem tinha-se tornado muito mais individualista nas últimas décadas. A globalização também tinha trazido isso. Como é que é agora gerir as emoções desta forma tão diferente? A globalização trouxe uma interdependência sentida, mas não trouxe uma solidariedade, como diz Morin. E é essa solidariedade que é indispensável. Esta crise demonstra à evidência que nenhum país por si consegue resolver os problemas. A própria China, poderosa, no início da crise, recebeu apoio da França e, por exemplo, da própria Itália. E só pensando com humildade, pensando com corresponsabilidade e pensando que nós, e só nós, podemos responder à crise, nós encontraremos naturalmente soluções. O eu, o meu interesse, o meu individualismo estão ultrapassados. Eu ia lhe perguntar, porque você falou na China, as emoções são parecidas, são as mesmas? É sempre o mesmo homem na China ou na Europa? Ou existe uma geopolítica também das emoções? Não, ultimamente tem-se falado muito da geopolítica das emoções, é verdade. Porque o homem é um ser de emoções, não é? As emoções são extremamente importantes. Tiveram uma importância enorme em todos os movimentos sociais e políticos dos últimos anos e têm agora uma influência importantíssima na situação atual. As pessoas têm medo, e com razão, alimentam mitos e sem razão. Mas é ultrapassar o medo, é preciso perceber que esta crise, à semelhança de todas as crises, muito grandes, de 1918, a podemos vencer. Agora, não a podemos vencer fechando-nos nos nossos interesses, fechando-nos no nosso eu. Só podemos vencê-la pensando em nós, atuando em função disso e, naturalmente, respondendo a todas as exigências que nos são suscitadas, que são socialmente muito custosas, porque o homem é um ser social, quer estar com os outros. E nós pedimos-lhe que esteja em casa, que não saia, que não contacte com os seus, que não assista aos fins dos seus entes queridos, que não faça luto. Isto realmente é um pedido enorme. Mas o senhor que passou pela guerra em várias comissões, que viu morrer tantos homens,
e sabe como é difícil fazer o luto sem a presença, sem a homenagem. Que palavra pode dizer agora sobre os tempos que correm? Eu posso dizer é que esses momentos são inqualificáveis. Aquilo que se sente não se pode expressar verbalmente, mas que é possível, de alguma maneira, ultrapassá-los quando a solidariedade é manifesta, quando a ligação entre os homens é correta e quando se pensa que, afinal, a vida é uma passagem e que nós não podemos evitar que a morte surja. É evidente que me vai dizer, mas as pessoas que perdem entes, as pessoas que não fazem luto. Bom, eu o que penso é que o amor está em todo lado, em todas as alturas, em todas as situações. E aquele que vai morrer, sentir esse amor, sente-se mais apoiado. Porque neste momento nem os espaços espirituais estão a ter verdadeiramente impacto. As próprias religiões, todas elas que poderiam ajudar, estão impedidas de se aproximar. As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. A espiritualidade não está no lugar de culto. A espiritualidade está em cada um de nós e na relação de nós com os outros. Todos nós ouvimos, todos nós lemos que Cristo é amor puro. E o que é amor puro? Amor puro é estar com os outros, em todo lado, em qualquer lado, da mesma maneira, de maneira dedicada, doada, de uma maneira solidária. E se pensarmos assim, eu creio que de alguma maneira se atenua essa mágoa, que eu sei que não é ultrapassável, não estar com os entes que nos deixam, não fazermos o luto que é habitual nas nossas sociedades e que faz parte da nossa interiorização subconsciente. Vamos ao combate. Como em todos os combates, há certamente uma frente, uma retaguarda nesta guerra. Amanhã vai ser renovado o estado de emergência e certamente com medidas mais ajustadas. Como é que o senhor acha que está a ser articulado este combate? Pelas instituições, claro. Teoricamente eu entendo que num combate há sempre uma frente. Há sempre uma linha, primeira linha, e há uma segunda linha. E a primeira e a segunda linha devem atuar coordenadamente segundo uma estratégia, e a estratégia, como sabe, na sua definição mais simples, é a inteligência aplicada à ação. Na primeira linha deviam estar, não os hospitais, mas a política e, naturalmente, as forças de segurança, os partidos políticos, a polícia, as forças armadas e nós todos. Deveriam estar. Deveríamos estar. Estão. Bom, talvez nós fizéssemos isso, e fizemos bem, mas com algum atraso, não é? Talvez tivesse sido melhor fazermos isso com mais antecedência. Embora seja muito fácil dizer o que era melhor depois das coisas terem acontecido. Porque os hospitais devem ser uma segunda linha. Para ali só devem ir aqueles que, estando na primeira linha, acabaram por não aguentar e ter necessidade de ser apoiados. Isto, obviamente, para os hospitais não se transformarem naquilo que se transformaram na Itália, na Espanha e também um pouco na França e um pouco em Portugal. Os hospitais devem ter capacidade de respirar, devem ter capacidade de o seu pessoal não se esgotar fisicamente, a sua capacidade de não se esgotar e terem disponibilidade para atender a todos aqueles que carecem efetivamente desses cuidados. Creio que nós andamos bem, andaram bem as instituições, o Presidente da República, o Governo, os partidos políticos, as organizações, as forças sociais e naturalmente também a polícia, GNR, bombeiros, Forças Armadas. forças de segurança e as forças armadas, que a meu entender deviam ter chamadas mesmo mais cedo. E já foram chamadas, Sr. Bom, estão a ser General? chamadas, talvez ainda não deram tudo aquilo que podem dar, porque elas têm enorme capacidade, embora
pouca disponibilidade porque têm fracos meios humanos, mas têm uma grande capacidade, como aliás se tem visto naquilo que elas têm feito, nos lares, no planeamento, no recebimento dos produtos e recolha e entrega, distribuição. Nos lares, nas evacuações e em Itália, por exemplo, até no transporte das urnas para os cemitérios. Mas estava-me a dizer que essa linha da frente está, neste momento, entrou tarde, mas está bem articulada, a seu ver? O senhor tem participado em todas as reuniões. Eu entendo que essa linha da frente, como nós permitimos que nessa linha da frente estivessem logo os hospitais, nós criamos uma situação relativamente embaraçosa. Juntámos a linha da frente, de alguma maneira, com a linha da retaguarda e temos tido problemas. Creio que nesta altura se está de alguma maneira a tentar que haja uma separação, mas vamos consegui-lo com dificuldades e obviamente com custos que possivelmente teriam sido evitados, parcialmente evitados, entendo eu, se porventura essa estratégia tivesse sido adotada de imediato. Primeiro, na frente, há um empenhamento total de meios e pessoas e quando esse empenhamento é insuficiente, então há uma retaguarda. Aliás, isso é muito claro nos Estados Unidos. Começava agora um grande navio hospital que atracou em Nova Iorque. Em Nova Iorque, que é o Comfort, que tem 1000 camas, tem 1000 e tal médicos, 10 salas de operações, etc. Ali só são tratados os indivíduos que não têm o Covid-19. Só são tratados os outros indivíduos que têm outras doenças. Patologias. E é razoável porque a doença, a pandemia, não faz que a vida pare. Não faz com que haja apenas doentes... Com certeza. O senhor está receoso pelo que pode acontecer este mês de abril, porque todos nos dizem que vamos ter uma escalada até maio, até o pico, que será em maio, final de maio. Creio que têm estado a ser adotadas medidas interessantes. Medidas que, utilizando uma expressão que não é minha, que tentam transformar este tsunami num conjunto de vagas. Portanto, o tsunami iria destruir tudo. As vagas vão naturalmente molhar toda a gente, vão ferir muita gente, vão fazer com que alguns morram, mas vão dar tempo para que não nos devastemos, para que nós tomemos medidas, para que nós utilizemos as forças convenientes que devem estar na frente para criar os anteparos, criar as barreiras, criar a segurança. Vamos à economia. Utilizou a expressão de tsunami, o Primeiro-Ministro também a tem utilizado. Disse-nos que já temos boias que foram atiradas, mas que o tsunami é de tal ordem que mesmo assim estamos a beber muita água, ou seja, a economia está a piorar muito e todas as medidas que sejam utilizadas agora são poucas. O senhor acha que a União Europeia, em função daquilo que já vimos na primeira abordagem, novamente a guerra entre o Norte e o Sul, pode sobreviver e vai sobreviver a esta pandemia? Bom, eu, em primeiro lugar, entendo que nós lançámos boias, mas para sustentar, de alguma maneira, esta crise económica inelutável. Mas creio que é necessário lançar mais boias e creio que é necessário que haja uma relação dialógica com todos, para que todos possam contribuir, para que essas boias possam fazer com que a solidariedade e a corresponsabilidade sejam efetivas. Não é admissível, em meu entender, que haja portugueses que não tenham o que comer, não tenham onde dormir. Quanto à Europa, eu, usando uma frase de Delors, acho que a Europa está num momento crucial. Num momento em que ou avança e se afirma, ou pode inclusivamente morrer. Eu não sou tão pessimista. Eu entendo que, apesar de tudo, há alguns sinais extremamente interessantes. Foi possível acabar com o mito do déficit. Foi possível permitir que o poder ajude as empresas, todas as empresas, e a própria mutualização da dívida, que infelizmente não teve sucesso na Cimeira e devia ter tido, eu creio que lá chegaremos. Por outro lado, há sinais extremamente interessantes. A França está a ser ajudada pela Alemanha, pelo Luxemburgo, pela Bélgica. Doentes graves franceses estão a ser evacuados para a Alemanha, para o sudoeste da Alemanha, para a Bélgica, para o Luxemburgo. Os franceses estão, como sabe, numa situação difícil, porque têm hospitais
passaram da linha da retaguarda da segunda linha para a primeira linha e estão esgotados. E estão a fazer comboios sanitários Eles estão para a fazer levar uma coisa, os estão a doentes de umas evacuar, regiões para as estão a outras. evacuar doentes dessa segunda, primeira linha já, para a retaguarda, para outras áreas que estão menos ocupadas. Utilizam, como sabe, os transportes ferroviários medicalizados e utilizam também, e muito bem, porque não têm pejo nenhum, não têm preconceitos, as Forças Armadas. Utilizam os helicópteros, utilizam os aviões, como aliás os próprios alemães. Os alemães, neste último fim de semana, evacuaram umas centenas de franceses em avião militar. Isso é uma crítica ao Estado português, ao governo português, que ainda não utilizou suficientemente as Forças Armadas? Eu não quero fazer críticas nesta altura, porque as críticas são sempre resultado de uma opinião e as opiniões não são juízes. Mas eu, pessoalmente, entendo que deveríamos ter usado as Forças Armadas mais cedo e mais intensamente, porque elas estão ali para as situações de crise. E depois há uma outra coisa. Um militar está de serviço 24 horas. Dorme no posto se for necessário. Portanto, isso poderia, de alguma maneira, ter ajudado a que a primeira linha guardasse possibilidades de atuação durante mais algum tempo e a segunda linha não fosse tão assoberbada e os médicos e o pessoal da enfermagem e o outro pessoal sanitário, que são realmente extraordinários, não passassem por esta situação de crise que estão a passar. Uma situação de crise impensável, porque até é ética. Porque Tinha guardado a na questão Itália ética e em para o Espanha, fim. e aqui se calhar também, o médico muitas vezes tem que escolher entre aquele a quem aplica o ventilador e aquele a quem ele não aplica. Aquele a quem pode proporcionar a vida e aquele a quem retirar a vida. Que é uma situação em que eu não queria nunca estar a viver. Não? Vou tentar voltar a ela, Sr. General, porque é muito importante essa questão ética. Noah Harari, um cientista israelita, diz que a humanidade está num vórtice e que vamos ter que fazer escolhas, vamos ter que encontrar outros paradigmas depois desta pandemia. O que é que o senhor acha que vai acontecer às nossas sociedades? A globalização vai abrandar, por exemplo? Eu creio que nós perdemos a humildade. Nós perdemos a capacidade dialógica com os outros e com o mundo. Nós perdemos o sentido de corresponsabilidade e o sentido que é próprio do homem de estar permanentemente com outros. Somos seres sociais desde a nascença. Isto, em meu entender, e o Morin e o Harari dizem isso, levar-nos a necessariamente uma nova reflexão. Primeiro, uma reflexão sobre os próprios sistemas políticos. Como é que eles permitiram que se chegasse a isso? Uma nova reflexão sobre o homem. Porquê é que o homem se tornou tão egoísta, tão individualista, se esqueceu de que o mundo é um mundo de inter-relação permanente? Como é que nós vamos gerir a globalização? A globalização é a interdependência, mas deixou de ser solidariedade, não pode ser. Mas há a revolução digital, há a tecnologia. Não, mas o homem realmente, com os avanços da ciência, com os avanços da tecnologia, julgou que era capaz de tudo, que podia dominar tudo. E esta situação pandémica mostra que, afinal, ele continua a ser o tal ser frágil, falível, que tem que estar permanentemente em ligação com os outros, em comunhão com os outros. Não só para fazer o trabalho, mas para se poder proteger e para poder ter futuro. E, naturalmente, isto vai fazer com que repensemos o próprio Estado, com que repensemos as próprias funções do Estado. O Estado não pode ser um Estado mínimo, como se diz. O Estado tem de ser o Estado necessário. E tem de ser um Estado que não olha apenas para a situação presente, não olha apenas para as eleições e para o resultado, olha para o futuro. E olha para o futuro da sua comunidade. E, naturalmente, procura fazer o que é indispensável, mesmo que não seja popular, para que esse futuro seja viável. Porque, por exemplo, agora, há falta de médicos e enfermeiros. Não é possível improvisar médicos e enfermeiros. É evidente que é possível construir rapidamente ventiladores, como agora acontece aquele centro de investigação Matosinhos, no Porto. Matosinhos,
saia. Ao fim de maio tem 400 e, se for necessário, ao fim do ano tem 100 mil. A engenharia aeroespacial. Portanto, se nós tivermos capacidade, porque educamos convenientemente a nossa gente e investimos convenientemente, nós temos respostas. Agora, tudo aquilo que implica competências pessoais, isso... Nós vamos assistir a um momento de nacionalizações de novo. É uma pergunta porque hoje vi os acionistas da TAP estarem a pedir a intervenção muito rápida do Governo. Será necessário nacionalizar por completo a TAP, que já a maioria já é do Estado? Será necessário renacionalizar algumas das empresas que foram privatizadas? Essa questão tem sido muito discutida, é muito discutida a nível europeu. E a Europa tem uma história de nacionalizações. A França, depois da guerra, nacionalizou a Renault, parcialmente. Os ingleses já nacionalizaram uma parte dos caminhos de ferro agora. A Alemanha nacionalizou uma parte significativa, durante a crise, depois da crise, do Commerzbank. De maneira que é perfeitamente admissível, é perfeitamente natural que venham a acontecer nacionalizações parciais ou totais, e até que venha a acontecer que bancos centrais, isso é uma medida que está a ser discutida na União Europeia, compram obrigações diretamente às empresas, para que as empresas mantenham a sua capacidade produtiva, para que quando a crise, enfim, não é quando a crise passar, quando a crise permitir a volta programada, parcial ao trabalho, elas tenham capacidade produtiva e não caiamos numa crise económica que termine uma enorme crise social, com enorme perturbação. Eu estou a pensar nesta altura o que aconteceu depois da crise de 1909, na Alemanha. O chanceler Brüning impôs, tal como agora como nesta última crise foi habitual, uma política de rigor financeiro. Entre 30 e 32. O que é que aconteceu? Uma situação catastrófica, uma situação social impensável, uma crise política que levou ao fascismo. Sr. General, eu não queria chegar ao fim sem falarmos da angústia que por estes dias estão a viver também os mais velhos, os que têm mais de 60 anos. Não são só eles que estão na linha da frente da pandemia. Infelizmente, até os bebés estão. Mas esses estão mesmo, são a infantaria. Que palavra é que têm? O que é que podemos dizer às pessoas que nesta fase estão confinadas em casa, obviamente, porque é aquilo que lhes dizem, mas que não podem ficar confinadas para sempre? E sabemos que a pandemia irá ter vagas até ao ano que vem, até meados do ano que vem, não haverá muito descanso. Primeiro, eu entendo que a situação de crise presente afeta a todos. E temos que pensar, não emotivamente, mas realmente afeta a todos por igual, velhos e novos, primeiro. Segundo, esta crise não é mesmo que isso vai acabar agora. E não vai acabar agora porque é necessária uma vacina, mesmo que a vacina apareça, na melhor das hipóteses, no fim do ano, vai demorar depois meio ano, um ano, sempre a dizer em quantidade, as pessoas a serem vacinadas. Nós, e eu falo porque sou um velho, tenho 85 anos, nós, os velhos, devemos pensar que a nossa situação é igual à dos outros. E se alguma coisa há, é uma obrigação suplementar de dizer aos outros que isto já aconteceu, que se ultrapassou, que vai ser ultrapassada, que nós, os velhos, vamos dar o exemplo. Não saímos de casa, recorremos sistematicamente aos cuidados que nos são indicados e mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos. O senhor acha que o confinamento deve ter um prazo? Eu acho que o confinamento é antinatural, é antissocial. E leva certamente a situações complicadas. Temos que estar prontos para essas situações complicadas. Haverá necessidade de apoio psiquiátrico, de apoio psicológico, temos que estar preparados para isso. Agora é necessário que as pessoas se convençam que têm uma responsabilidade acrescida não apenas em relação ao presente, mas em relação ao futuro. E que têm que ficar em casa o tempo que for necessário, não impedindo naturalmente que se criem condições, nomeadamente de proteção, para que aqueles que são indispensáveis ao funcionamento mínimo da economia continuem a trabalhar. O Sr. General disse há pouco uma palavra que é o elo da espécie humana, amor.
quer relembrá-la de novo neste momento? Ela é-nos indispensável. O amor é sempre indispensável, porque é ela que faz com que o homem seja virtuosamente social e não seja socialmente antissocial. O amor leva-nos à disponibilidade de nos sacrificarmos pelos filhos. Eu fui militar, à disponibilidade de nos sacrificarmos pelos outros. E, nesta altura, há disponibilidade de nos sacrificarmos, não só pelo país, mas também por todos os seres que vivem no planeta. O Sr. General está esperançoso de que, apesar de tudo, estes tempos difíceis vão ser ultrapassados e a nação voltará a viver como até aqui. Mas terá que se voltar também para outras regiões. O senhor esta tarde falava-me da África. Nós estamos neste momento a transmitir em direto esta entrevista também para a África, na RTP África. O senhor está a ser visto na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, em todo o lado nesta altura. Eu estou convencido que esta crise é um momento de silêncio, de reflexão, é um momento de comunhão. E se não for assim, estamos a perder uma oportunidade única que, ao fim e ao cabo, nos é oferecida com dramatismo, com dor, com desgosto. E pensando desta maneira, nós temos de pensar também que os nossos irmãos não são só os nossos concidadãos, são aqueles com quem fizemos um percurso histórico. No nosso caso, portugueses, os países africanos de expressão oficial portuguesa. Acho que devemos estar empenhados, disponíveis e preparar-nos para os ajudarmos, porque eu creio que as situações, por exemplo, em Angola, vai ser muito grave. E creio que as situações nos nossos países, na África do Sul e no Zimbábue em especial, vão ser gravíssimas. Não só pelas povoações que têm milhares e milhares de casas sem condições, mas também, inclusive, pela falta de água. Como é que vão dizer aos zimbabueanos que lavem as mãos se eles não têm água para beber, ou se têm pouca água para beber? De maneira que eu entendo que nós devemos estar atentos e preocupados em criar condições de ajudar. E entendo que a Europa não pode nunca abdicar de uma responsabilidade ética ou histórica de apoiar estes povos quando forem necessários. Porquê é que a Europa estará a ser o centro, neste momento, da crise epidémica? Porque a Europa se esqueceu de que o futuro exige planeamento estratégico, resposta estratégica, informação, decisão oportuna. Porque esta crise surgiu depois de vários avisos. No Oriente houve, como sabe, o SARS, que foi terrível em determinadas áreas. Tivemos o ébola, tivemos o HIV, mas entendemos sempre que isso era com os outros, que isso era pouco. E que nós, bem desenvolvidos, bem higienizados, íamos resistir a tudo. Não resistimos. E aí estamos. E a Europa até se esqueceu dos avisos que foram feitos, nomeadamente pela ONU e até pelo Banco Mundial, em setembro do ano passado, de que, com muita probabilidade, iria haver uma crise pandémica muito grave, com um vírus que seria transmitido pelo ar, e que iria provocar uma crise, e eles foram muito claros, uma crise sanitária, uma crise social e uma crise económica. E acrescentavam que não sabia se esses vírus vinham da natureza, se vinham de algum laboratório de guerra biológica. E eu entendo que a Europa tem que se preparar, porque nós invadimos a natureza e, de alguma maneira, temos com os animais com que não tínhamos um contacto que pode transmitir o vírus. E ainda porque estes centros continuam a produzir respostas antivirais e antibiológicas, mas sabemos que o homem é falível e em qualquer altura o laboratório tem uma falha e pode haver uma fuga que permita estabelecer uma nova pandemia. Levar-nos-ia a um outro debate, Sr. General. Eu agradeço muito a sua presença esta noite na RTP1, até porque eu tenho que dizer isto aos senhores telespectadores, peço a Câmara agora, quando se propôs dar-nos esta entrevista, eu propus ir à sua casa ou fazê-la por Skype. E o Sr. General disse-nos não. Nos tempos incertos, vai-se ao local. E o local, neste caso, são aí os estúdios da RTP. Muito obrigada, Sr. General. Eu creio que não devia ter dito isso,
porque era uma questão que foi tratada entre nós os dois, Eu quase peço que, desculpa por o quase que ter em regime de pronunciado. possibilidade. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer e uma honra recebê-lo nesta casa, que é a todos nós, a RTP. Muito boa noite, muito obrigada.